Bom dia, obrigado pelo convite para vir falar um pouquinho com vocês. É, Na verdade, o que eu vou apresentar aqui é um pouquinho daquilo que eu tenho trabalhado por hora, né? Que é a tentativa de construir uma metodologia para analisar dois bancos de dados no pós-doutorado. Uma análise mais quantitativa, que não fez parte muito das minhas preocupações ao longo da minha trajetória de pesquisa, né? O setor de frigoríficos vocês devem conhecer, se alguém não conhece, é um dos setores que mais adoece trabalhadores e trabalhadoras no Brasil, né? Tem dados significativos e a gente também conseguiu muita informação, né? A partir dos trabalhos de pesquisa com, né, investigações que se dão nas linhas de produção, muito menos pelo banco de dados e muito mais pelas linhas de produção. Eu estou dizendo isso porque a gente vai trabalhar com os dados aqui e vai ver alguns resultados interessantes, mas a gente tem que sempre alertar que os dados relacionados à saúde do trabalhador são sempre dados muito subnotificados, né? Depende muito da vontade voluntária dos patrões notificarem. E é muito complicado isso acontecer, né? Então a gente sempre procurou, né, fazer uma análise nas pesquisas que pudesse, né, ultrapassar esse imediatismo dos dados, porque pelos dados a gente dizia assim, então não está acontecendo nada, ok? E nesse sentido, eu começo a fala dizendo esse breve comentário para mencionar algumas coisas, né? Eu não sei se vocês conhecem, mas, por exemplo, no setor de abate de frangos e suínos, né, é um trabalhador que desempenha, né, uma atividade que é o refile de frangos, por exemplo, ele pode ultrapassar mais de 100 ações técnicas por minuto, né? Isso é constatado por ações civis públicas do Ministério Público do Trabalho, que eu, de alguma maneira, você citou o livro que eu publiquei há algum tempo, né? Trabalhei. Está lá exposto esses dados, acho que é uma coisa importante para a gente pensar, né? E o que são 100 ações técnicas, né? Todo e qualquer estudo, né, da ergonometria, né, ou da ergonomia, o pessoal gosta de falar assim, né? Eles apontam que entre 25 e 33 ações técnicas por minuto, você está mantendo um padrão de saúde e segurança do trabalho. Ou seja, se está fazendo 100, você não está mantendo esse padrão, você está ultrapassando mais de 2 ou 3 vezes até o que é um limite de ações técnicas, ok? Então, por que eu começo falando assim? Trabalho de saúde e gestor frigorífico precisa a gente pensar um pouco além desses dados, mas agora, né, com esses dois bancos de dados que eu vou trabalhar com vocês, a gente pode dialogar um pouquinho mais, que é o Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho, que foi fundado aí pela Organização Internacional do Trabalho, junto com o Ministério Público do Trabalho aqui no Brasil. Então eu vou cruzar dois dados, é bastante incipiente, não é nenhuma coisa tão complexa quanto a apresentação anterior, né? Cruzar dois dados para o estado do Paraná, o maior empregador nesse setor de frigoríficos, e trazer uma pequena figura, um cartograma aí que eu montei para o estado do Paraná e que eu tenho a proposta de tentar fazer isso para o Brasil como um todo, ok? Fazendo esse projeto aí do pós-doutorado se tudo der certo. Bom, em primeiro lugar, né? Pegando os dados aí do Ministério do Trabalho e Emprego, centralizando e recortando para frigoríficos de aves e suínos, a gente tem os dados aí mais recentes de 2016 que apontam que nós temos formalmente empregados, né? Formalmente, o que eu estou falando, então são aqueles que estão na linha de produção, ok? No abate mesmo, né? Fora que a cadeia produtiva é muito maior, mas enfim. Formalmente trabalhando nas linhas de produção, a gente tem 258 mil trabalhadores, né? Chega aí a 260 mil formalmente registrados. O Paraná e Santa Catarina, né, são aqueles estados que mais concentram trabalhadores nesse setor e, além disso, né, em determinadas regiões, né, tanto o oeste do estado de Santa Catarina quanto o oeste do estado do Paraná, que são as duas regiões que têm, inclusive, duas cidades que são as principais do Brasil, Chapecó e a cidade onde eu nasci, né, que é Toledo, no estado do Paraná. Bom, terceiro lugar, né? O primeiro colocado aí desses dados do Ministério do Trabalho e Emprego, né? Com quase 70 mil empregos em frigoríficos no Brasil, nesse setor de abate de aves e suínos, é o estado do Paraná, né? Então, assim, tem uma relevância econômica, né, no estado bastante significativa. A maioria dos estudos se prende a fazer uma análise meramente, né, centrada nesses dados de geração de emprego. A maioria dos estudos diz assim, os setores de frigoríficos vêm aqui, desenvolvem os municípios, pronto, acabou, né? E a minha preocupação de pesquisa nunca foi essa, né? Minha preocupação de pesquisa era dizer, bom, tudo bem, gerou-se emprego, mas que emprego é esse, que qualidade de emprego é essa? E muitas das vezes a gente não encontrava isso em banco de dados, por isso que minha primeira angústia de conversar com vocês, né, e trazer a informação de como a gente também precisa ultrapassar um pouquinho essa dimensão dos dados.
Mas muito bem, a gente chegou, né? Aqui só um pouquinho do emprego no estado do Paraná para vocês terem noção, né? Aqui um pouquinho para a gente pensar esses dados que eu vou trazer para a gente dialogar, né? Pelo menos 20 municípios do estado, pessoal, e aí a gente vai pegando esses dados aí do estado como um todo e vai recortando eles melhor. Pelo menos 20 municípios apresentam mais de 1.000 empregos nesse setor, e isso tudo representa 85%, tá bom? De todos esses empregos do estado do Paraná. Eu falei, vamos lá então. Já que se tem então o discurso do desenvolvimento regional a partir desses dados, vamos ver se a gente consegue discutir, né, numa perspectiva crítica isso também. Será que realmente esse setor também, né, não representa problemas e agravos à saúde significativamente? Né? E aí a ideia foi essa, a partir do quê? Do surgimento desse outro banco de dados, né, que é o banco de dados fundados pelo MPT e OIT, né, o Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho, que pega os dados de 2012 a 2016, dados subnotificados que sejam, né? Mas tem uma coisa muito interessante, pessoal, nesse banco de dados aqui. Ele vai pegar município por município todos os setores econômicos segundo a CNAE, ok? Então ele vai pegar todos os setores econômicos e vai relacionar com os agravos da saúde. Então, e que tipo de dado ele está falando de agravo? São os dados relacionados ao que vocês talvez já tenham ouvido falar, para quem nunca ouviu falar, comunicação de acidente de trabalho, né, que é um dos dados possíveis, e o segundo, os benefícios previdenciários, ok? Benefícios previdenciários chamados de B91, que são aqueles afastamentos, né, que se ligam relacionados ao trabalho, ok? Claro, quando a gente faz esse tipo de pesquisa, e sempre faço um comentário, B91, muitos trabalhadores de frigoríficos, né, vocês vão encontrar as investigações do Ministério Público do Trabalho, muitos trabalhadores de frigoríficos são afastados das suas funções, né, mas eles não são colocados diretamente ao trabalho, porque simplesmente o perito decide que é B31, que é outra nomenclatura, que é um afastamento comum, ok? Então a gente encontra essas dificuldades da vida real. Mas os dados que eu vou trazer para vocês trabalham com o B91, tudo bem? E com as CATs, né? Eu fiz esse recorte para os 20 municípios meio que na inocência, pensando assim, será que esse setor é o mais significativo? Será que ele não é, né? E aí a gente fez esse recorte para fazer a discussão. Bom, aqui, pessoal, é o cartograma que eu acho que assim trouxe um pouquinho de importância para pensar. Está um pouquinho difícil de enxergar algumas coisas, mas vamos lá. O que está taxadinho dos municípios, né, são onde os frigoríficos, ok, são a principal atividade econômica no que tange a agravos da saúde, sejam as CATs, sejam a partir dos benefícios previdenciários. Então, todos que estão taxadinhos aqui, que vocês estão conseguindo enxergar os taxadinhos, eles são os municípios em que nós temos o frigorífico, dentre todas as atividades econômicas, como aquela que se destaca em termos de agravos, ok? E aí, pessoal, tem muitas aquelas perguntas, mas espera, tem os municípios, tem populações diferentes. Sim, tem municípios com populações significativas, em que o frigorífico está em primeiro lugar, e municípios com populações pequenas e que não é o primeiro lugar necessariamente. Então a questão não é só populacional, mas também da intensidade do trabalho, que é o que a gente está tentando chamar a atenção. E aqui eu marquei os mais de 1.000 empregos, né, em todos esses municípios aí. O que a gente conseguiu chegar a partir desses dados, né, além disso, é olhar ainda quais são, né, e esse banco de dados é legal para cruzar empregos e também a dimensão da saúde, quais são os tipos de lesão, ou seja, quais são os tipos de agravos, né? Por exemplo, quem conhece uma linha frigorífica sabe que o sujeito, né, vai lá e corta o frango rapidão, corta o porquinho lá rapidão, não é assim? A velocidade e a intensidade dos movimentos é algo significativo. Então, a gente pensa assim, vamos ver então quais são as lesões também mais frequentes. Então, esse banco de dados do MPT ele é legal por isso, tá bom? Ele vai falar assim, ó, para um município que mais emprega trabalhadores, por exemplo, em 2016, né, que é Toledo, as lesões mais frequentes em todo o município, verificadas, são as lesões de ombro e fratura ao nível do punho da mão. Ou seja, fratura ao nível do punho da mão tem a ver com atividade repetitiva e assim como as lesões do ombro. São as lesões M, chamadas pela Classificação Internacional das Doenças. Então, quando a gente vai olhando para esses municípios aqui, que eu trouxe, né, colocados lá no dado, lá no mapinha anterior, desculpem, a gente tem, né, lesões frequentes, né, que são aquelas que se ligam ao setor. Então a gente não pode simplesmente ignorar isso. Então é um dado que traz alguma informação para a gente pensar. Veja como se repete bastante, fratura no nível do apoio da mão e também
ao nível, né, dos ombros, assim como essa chamada dorsalgia aqui, né? Dorsalgia é aquela coisa, você fez atividade muito repetitiva e você sente seu braço formigando, depois ele vai crescendo para uma dor, etc, etc, etc. Bom, então todas essas questões aqui, ó, tem mais uns municípios aí dos 20 que eu selecionei para analisar, a gente verificou que existe uma relação, então, entre o frigorífico ser o setor principal gerador de agravos, ok? Mesmo que tenham bastante empregos gerados, né? A gente poderia também ter trazido um outro dado, né, que também é a rotatividade, que é bastante intensa, mas acabei não trazendo, né? Mas enfim, né, nós podemos relacionar os agravos ligados a esse setor, uma atividade repetitiva, né? E os municípios, a gente chega a alguns resultados que são esses aqui, ó. Em 17 desses 20 municípios que eu selecionei, esse setor aqui apresenta a maior quantidade de comunicações de acidente de trabalho emitidas, ok? 2. Em 16 daqueles 20, né, o frigorífico é o principal responsável pela maioria dos afastamentos previdenciários relacionados ao trabalho, né? E por fim, as doenças mais frequentes possuem uma relação direta com as atividades repetitivas realizadas na linha de produção. Então, assim, é uma pesquisa em estágio inicial, ok? Eu quero aprofundá-la, quero ver se eu consigo verificar essas coisas, se a gente pode melhorar ainda mais essa discussão, né, para, claro, deixar os dados agora um pouquinho mais claros, mas eu penso que esse banco de dados, mesmo com todos os limites da subnotificação, eles estão apontando alguma coisa para a gente, ok? Porque não é meramente acidental que dentre 20 municípios selecionados a gente encontre em 17 deles esse setor com o maior número de CADs emitidos e em 16 o maior número de benefícios previdenciários concedidos em relação ao trabalho. Por enquanto é isso, depois a gente pode conversar.